Em alguns dos lugares mais áridos do nosso planeta, a Terra se arruma de um jeito estranho e hipnotizante. São milhões de manchas de terra nua perfeitamente espaçadas, como se uma mão invisível tivesse pintado a paisagem. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores e mais belos mistérios da natureza, os círculos de fadas. Bom, antes mesmo da ciência tentar decifrar esse código, o folclore, claro, já tinha suas próprias respostas. E são histórias fantásticas, passadas de geração em geração. Olha só que interessante. Para o povo Himba, lá na Namíbia, essas marcas na terra não são um simples acaso. As lendas contam que são pegadas deixadas pelos deuses ou até mesmo cicatrizes criadas pelo hálito venenoso de um dragão que viveria no subsolo. É uma forma muito poética de explicar um fenômeno que é visualmente impressionante. E aqui, um ponto bem importante para a gente não confundir as coisas. Quando falamos de círculos de fadas, não estamos falando daqueles anéis de cogumelos do folclore europeu, sabe? Aqueles que crescem em florestas úmidas. Não. O nosso mistério se passa no deserto, onde não tem cogumelo, só essas manchas enigmáticas de terra nua. E a escala disso tudo é espetacular. São milhões dessas clareiras, algumas tão grandes que poderiam engolir um ônibus, formando um padrão quase matemático na paisagem. A grande pergunta que intriga os cientistas é: que processo natural conseguiria criar uma organização tão regular e numa escala tão gigantesca? Então vamos ao nosso primeiro suspeito nessa história de detetive científico. A primeira grande teoria nos apresenta uma equipe de engenheiros minúsculos, mas muito poderosos, o time Cupim. A ideia aqui é que esses círculos não são um acidente da natureza, mas sim o resultado de uma construção. Cupins de areia, do gênero Psamotermes, agem como verdadeiros engenheiros de ecossistemas. Eles literalmente moldam o ambiente para garantir a própria sobrevivência. E o processo é de uma engenhosidade incrível. Olha só, tudo começa com os cupins comendo as raízes da vegetação rasteira. Isso já cria aquela mancha de terra nua que a gente vê. Aí, com o solo poroso e sem plantas, a pouca água da chuva que cai se infiltra direto, criando um reservatório subterrâneo. E o resultado final? Uma fonte de umidade que sustenta a colônia o ano todo e ainda nutre aquele anel de grama mais verdinha na borda do círculo. Genial, né? E o mais fascinante é que essa teoria científica ecoa um conhecimento ancestral lá da Austrália. O povo Marto chama essas formações de Lindi. E olha, há séculos eles já associavam esses círculos aos cupins, que para eles são fonte de alimento. A ciência, de certa forma, só estava alcançando uma sabedoria que já existia. E as provas físicas são bem fortes. No estudo na Austrália, os pesquisadores literalmente cavaram para encontrar a verdade. Em todas as trincheiras abertas dentro dos círculos, eles encontraram câmaras de cupins. Em quase metade delas, os cupins estavam lá, vivos e ativos. É uma evidência bem direta, vamos combinar. Mas, como em todo bom mistério, a história tem mais de um suspeito. Vamos agora para o segundo principal na nossa investigação: o time planta. Essa teoria argumenta que o padrão não é obra de insetos, mas o resultado de uma luta desesperada das plantas por sobrevivência. O conceito-chave aqui é o tal do feedback eco-hidrológico. O nome parece complicado, mas a ideia é até que simples. Em lugares onde a água é um recurso raríssimo, as próprias plantas se organizam, criando um padrão que otimiza o uso dessa água para todo mundo, ou quase todo mundo. É como se fosse um tipo de distanciamento social por água. As clareiras no meio funcionam como reservatórios. As plantas mais fortes, que já estão na borda, desenvolvem raízes que agem como um vácuo, sugando toda a umidade do centro para elas. Elas garantem a própria sobrevivência às custas de qualquer plantinha nova que tente brotar no meio. E o time planta também tem suas evidências. Em estudos lá na Namíbia, os cientistas viram que depois de uma chuva rara, até brota grama nova dentro dos círculos. Só que elas não duram. Em uns 20 dias morrem. E os sensores de umidade no solo confirmaram o porquê. A água some muito rápido do centro, sendo puxada pelas raízes das vizinhas mais fortes. E aí, quando parecia que o debate era só time cupim contra time planta, a investigação toma um rumo totalmente inesperado. O mistério se revelou muito, mas muito maior do que se imaginava. 263, guarda esse número. Essa é a quantidade de novos lugares onde padrões de círculos de fadas foram descobertos. Isso transformou uma curiosidade regional em um fenômeno global. E como foi possível achar tantos? Graças à tecnologia de ponta.
Os pesquisadores treinaram uma inteligência artificial para reconhecer o padrão dos círculos. E aí soltaram ela para analisar mais de 500 mil de imagens de satélite de altíssima resolução de todas as terras áridas do mundo. O resultado foi de cair o queixo, e o mistério se tornou global. De repente, os círculos de fadas foram mapeados em 15 países diferentes, em 3 continentes. Surgiram pontos no Sahel africano, no sudoeste asiático, na Austrália. Isso mostra que o padrão não é uma anomalia local, mas sim uma característica comum de ecossistemas áridos do mundo todo. E aí fica a pergunta: essa nova descoberta global resolveu o debate? Que nada. Pelo contrário, só deixou o caso todo ainda mais complexo e fascinante. Então, o ponto crucial é este. A gente tem 2 teorias muito fortes, e cada uma tem evidências bem convincentes. De um lado, os cupins como engenheiros do deserto. Do outro, as plantas se auto-organizando numa competição ferrenha. E as 2 explicações fazem muito sentido dentro de seus contextos. E talvez a grande sacada aqui é que não precise ser uma coisa ou outra. A natureza raramente é tão simples, né? É bem possível que os 2 mecanismos estejam em ação, talvez até trabalhando juntos. Ou, quem sabe, em alguns lugares do mundo a causa são os cupins e em outros a competição das plantas. O caso continua em aberto. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Os círculos de fadas mostram que processos em pequena escala, como a busca de um inseto por água ou a luta de uma planta por umidade, podem gerar padrões belíssimos e organizados em escala continental. Isso faz a gente se perguntar que outras forças assim, invisíveis e surpreendentes, estão neste exato momento esculpindo o planeta bem debaixo dos nossos pés.